Agora vamos para o 20 para 30 blinds, open raise, e muita coisa muda agora. A gente tem que estar bem mais tight. Com 20 a 30 blinds, a gente não pode. Primeiro, a gente não tem uma stack muito grande, por exemplo, 25 blinds para jogar flop, turn river. Se a gente dá c-bet por bluff, a gente decide dar um segundo barril turn e não passa, a gente ficou extremamente tight. A gente ficou extremamente short. O que vai fazer a gente ter que ficar mais tight, assim. Jogar muito pelo risco no torneio, né? Dar muitos all-ins, onde a nossa queda no torneio vai para 100%, né? Assim, a nossa queda no torneio está ali em risco, então ou a gente dobra ou a gente cai. Então, 20 a 30% é uma stack onde a gente não compensa muito subir com muita frequência, por exemplo, um 6 7 suit, de 8 6 naipado, 9 6 7 8 naipadinho, um dama 6 naipadinho, um rei 5 naipado, mesmo que seja um bloco. É mais interessante ainda, na verdade, um rei 5, né? Do que os naipadinhos médio e baixo. Por exemplo, um dama 6 suit, valete 6, um 10 e 6, 9 6, 8 6, 8 5, 7 6, 7 8, 9 7 suited. Enfim, vai ser mais interessante subir, por exemplo, um rei 9 off com 25 blinds, que é um blocker, vai passar numa certa frequência e vai acertar mais top pair, o que é melhor, um dama vala off, sabe? Então, bom, vamos lá. Com 20 a 30 blinds, o nosso open raise tem que ser mais tight, porque a gente tem que pegar o que é valor, por exemplo, o que a gente atolaria, daria call se um jogador desse all-in na gente. Seria basicamente as 10 suited, as vala, né? E parte 6 mais. Por exemplo, com 25 blinds, eu dou raise do cutoff, se eu tomo all-in eu vou pagar com isso, uma linha geral. Então são 8% só. Então, se é só 8%, eu não posso colocar muitos combos de blefe, mais do que 20% aqui, mas aqui não pode chegar a 20%, porque aí eu estaria dando raise com 12% para foldar e 8% para pagar. Então, eu não posso passar muito do que 22, 25. Sim, senão eu vou estar dando muito raise fold. Então, o que eu daria raise do cutoff com 25 blinds. Quanto mais short, melhor fica esses blockers. Por exemplo, com 25 blinds e os jogadores à esquerda têm 25 blinds, fica melhor subir esses ases. Principalmente se eles não dão muito steal, né? Se eles estão respeitando o open range, não estão dando muito tribet all in, não estão defendendo muito pré-flop. Aqui do cutoff já fica mais interessante. Sei, rei 8 vai depender da mesa. Esses 10 ainda são valores. Os blockers aqui eu acho muito interessante do cutoff. Assim, com 25 blinds, os blockers são mais interessantes. 25 blinds, dificilmente eu vou subir muito connector, então não vou ir mais do que isso. Vou colocar todos os pares para vocês entenderem uma coisa. Bom, tô dando um range aqui com um range até que amplo. Aqui são 33%, mas pode ver, eu sempre vou estar subindo 35% do range do cutoff, independente da minha stack. Só que os combos são diferentes. Aqui são 33, mas eu estou subindo os reis aqui, essas damas, restringir esses naipados e abrir mais um rei 9, D9, todas as offs. Com 50 blinds, eu vou tirar isso, jogar o Ás 8, que é um kicker médio alto, né? O 8 está no meio do baralho. Vou tirar um rei 9, dama 9 com 50 blinds. E vou jogar mais isso. Vou incluir isso. Posso tirar um rei 5, manter só o rei 6, tirar o dama 7, jogar mais um vala 7, sim, 9, 6, tal. Olha a diferença. Então, aqui, ó, foi para 28%. Dá para eu subir mais um pouco ainda, chegar naqueles 33. Posso deixar aqui um rei 9
Enfim, um dama 6, um dama 6, acho justo, um dama 6. Então, assim, ó, 31%. Cheguei naquele range, aqui, ó, 30%. Cheguei no range do cutoff, só que usando muito mais esses combos naipados, porque eu tô no cutoff, eu tô chipado. Eu vou ter que jogar muitos flops, turns e rivers, pots, tribetados e tal. Então, eu vou subir mais isso. Com 25 blinds, eu vou cortar tudo isso. Eu não posso ficar tomando muito tribet e pagar com 10 e 6 suited. Ou subir e foldar, sabe? Vão ser muitas mãos. Então, eu vou subir mais os naipados claros mesmo. E principalmente os as-offs. Então, com 25 blinds, cutoff, provavelmente eu não subiria esses sets aqui. Subiria mais assim, um 6, 7, 7, 8, 9, 8, sabe? Bem conectadinho aqui mesmo. Um dama 6, dama 7 por ser blocker. Aqui um dama 7, por exemplo, suited do cutoff. Ou talvez um dama 6 também, entendeu? Rei 5, dá pra incluir. E Rei 9, dama 9. E os as X aqui, assim. Não precisam ser todos, mas pelo menos alguns deles, entendeu? É óbvio que uma vez ou outra do cutoff você tem 25 blinds, os jogadores estão dando muito bet all-in e tal. Foda os X fraco e tal, sobe mais o As 8, né? E um ou outro aqui e tal. Mas assim, mais os blockers, chegamos aqui no 32% do range do cutoff. E tá bem protegido. Com 25 blinds não é interessante isso aqui, sabe? Esses aqui é mais esses blocos mesmo. Aqui também. É mais isso. Esse seria o nosso open raise com 25 blinds. Você pode fechar mais ou abrir mais de acordo. Por exemplo, pode fechar mais 6, 7. Até 7, 8 suítes. Principalmente se você tem 20, 18 blinds, onde você não quer dar all-in reto. Não suba essas mãos, sabe? Não suba 10 e 8, vala 8. Isso aqui. Isso aqui, tipo. Entendeu? Jogue mais os blockers mesmo aqui. Enfim, então já restringi um pouco mais, ó. De 32 eu fui para 30%. Tirei esses 2% daqui, desse blocker, desse naipadinho que estava aqui incluso. Então aqui foi para 32, né? Tava assim. Então com 25 você pode acabar foldando isso aqui com certeza. Deixa só um 7-8, talvez até foldar um 7-8, dependendo da agressividade dos jogadores, por aí vai. Só que com 25 blinds do cutoff, a gente pode não só jogar de raise, mas também de limp, com algumas equidades, onde, por exemplo, qual é a nossa melhor mão que tem muita equidade e a gente está foldando? Por exemplo, um 7-8 suited, que eu falei que, dependendo dos jogadores, se estão muito agressivos, eu foldo. Porém, é bom incluir o limp. Então, vou pôr de verde agora o limp, tá? Então, é bom incluir o limp, porque são as nossas melhores opções onde a gente vai tomar muita agressividade. Então, eu não vou abordar o limp agora, eu vou abordar só open raise e coin tribet, e a gente aborda aqui da limp. Bom, eu daria open raise então provavelmente com esse range aqui, rei 6, dama 7, tal, dama 7 é justo foldar, tranquilo, com 25 blinds. Bom, é isso, beleza? Meu range de call entre bet. Bom, eu vou colocar o 4bet. 4bet primeiro. Se a mesa é agressiva, vamos lá. Se a mesa não é agressiva, eu não vou subir esses pares com 25 blinds. Eu vou subir mais os 5 mais para jogar mesmo ali do cutoff e vou open foldar, foldar reto. Se a mesa é agressiva, eu vou subir para dar 4bet all-in. Entendeu? Porque a nossa stack tá perfeita ali. Se é que cabe, porque se a gente tem 20 blinds, eles não vão dar tribet na gente, eles vão dar tribet ao win. Eles vão dar tribet pra gente dar forbet. Então, fiquem atentos a isso. Se a gente tomar tribet, o que eu dou forbet? Eu daria forbet. Só os combos de valores mesmo. Mais vala e todos os pares. Isso seria o nosso forbet ao win se ele desse tribet. E a gente pudesse dar forbet ao win. Por exemplo, a gente tem 25 blinds.
For bet é em qualquer par. Mais 10, rei dama, tal. Tá bom. Sim. Então, isso daí eu poderia dar for bet all-in. Com 28 blinds, também uma 3-bet. Vai ter ainda muitos 3-bets lights e tal. Então, tá bom. O que eu daria call? Call se o jogador desse all-in em mim. Se o jogador desse all-in reto, vou colocar os valores claros. As, rei, dama, blá, blá, blá. Com 28 blinds, por exemplo. Cutoff, eu não vou estar largando mais 6-6 mais ou 5-5 mais, que são os pares que eu estou subindo mesmo. Então, pares com menos de 30 blinds do cutoff não dá mais para largar. O par que você decidiu subir tem que dar raise call. Até é lucrativo você dar raise call com 2-2 mais. Só que eu não gosto tanto dessa lucratividade que eu só foldo mesmo, 4-4 menos. Bom, eu daria call com as dama, tal, as vala. E é basicamente isso, né? Esse é o nosso range. Aí, dependendo da circunstância, deu all-in de 20 blinds e o cara é muito agressivo. Beleza, call de Ais Vala off, call de Ais da suited. Beleza? Mas é isso. Vai confundir muito vocês agora, porque aqui seria for bet, mas inclui junto. Só não inclui. Aqui, ó, eu daria for bet. Pode ver que sobrou os laranja. O que seria o laranja? É aquele range que eu quero gerar full jack. Pode ver, um Ais 10 suited, Ais 9 que eu dei for bet all-in, mas eu não pago eles, ó. O que eu pago é o verde. Um rei dama suited, onde eu poderia só pagar tribet, na verdade, mas eu posso dar for bet all-in pelo valor, quando toma call de pares, está flipando e tal. Ou um rei dama off, né? Ao invés do rei dama suited. Ou um ice vala off, onde nem sempre eu quero tomar call, porque eu tenho que torcer para ele ter o par mesmo, e não ter ice dama mais rei. O que na maioria das vezes vai ser mesmo o par na mão, e a gente vai flipar, mas ainda gera muita fold act e tal. Então, na verdade, enfim, que eu daria call são os pares, os as bem claros assim. E agora vamos ver, vou pôr verde forte, o que a gente daria limp, que seriam, por que limp? Nossa, Bruno, mas por que você não dá limp com 50 blinds agora com 20 dá? Com 25, com 30 blinds dá. Com 50, a gente tem stack para reagir às situações. Pagar tribet, subir mais luz com mãos snipadas e reagir de call, dar algumas forbets. Não muitas, mas principalmente pagar muita tribet a gente vai conseguir. E subir muitas mãos e jogar pós-flop barrelando. Com 20, 25, a gente não pode subir muitas mãos. Só que muitas delas que a gente está foldando reto tem muita equidade. Por exemplo, a gente tem 9 10 iPad, daí a gente dá raise com 25 lines, o jogador tem Ice e Rei off, e ele dá all-in na gente. A gente tem que foldar uma mão que tem 40% contra a mão dele. É quase um flip. Então ele está negando da gente puxar um pote que é direito nosso, 40% daquele pote, que a gente não está puxando. Ele está pegando 100% daquele pote, sempre, porque a gente sempre está foldando para um tribet all-in com 25 blinds, com 9 10 suited, valete 10 suited, dama 10 suited, mãos que tem muita força e que a gente tem 40% com certeza contra o range dele de tribet all-in. E a gente tem que foldar. Então, assim, para não ocorrer isso, é muito melhor a gente limpar. Por que limpar? Se você limpa um blind e o jogador tem Ás e Rei e tem 25 blinds, provavelmente ele vai dar raise, ele vai subir lá 4x. E a gente vai pagar com 9 10 suited em posição, vai jogar em posição, uma mão que joga muito bem e tem equidade contra o range dele. A gente vai ter os 40%, a gente vai poder ver o board, vai poder, por exemplo, bater um board lá 10 high, ele vai ser betade e vai poder dar win contra essa bet. E puxar aquele dead money, se acertar um draw, dar win e puxar. Caso ele pague, a gente tem live cards, draws e tal. Então, limp, primeiro fator. Por que limp? Bom, com 20 a 30 blinds, limp. Por quê? Primeiro, a gente não nega a nossa equidade.
não deixamos o jogador, a gente não deixa o jogador, por exemplo, a gente dá mini raise, ele dá all-in reto e a gente folda uma mão que tem 40% de equidade. Ele vai chipar Ás, Dama, Ás, Rei, Ás, Vala, Rei, Dama, Rei, Vala, Dama 10 suited, né? Por exemplo, se é contra eu, por exemplo, se um jogador sobe do cutoff, ó, se eu tenho 25 blinds e um jogador sobe do cutoff, eu vou dar all-in com todo esse range, tudo, todas essas cores juntas eu vou dar all-in. Por exemplo, eu vou dar all-in com 2 mais, AX, com 20 blinds, por exemplo, qualquer AX contra o cutoff. Posso mandar essas brothers ou fletar, mas essas figuras com certeza eu posso mandar 100% das vezes que vai ser bom, com 20 blinds. Mandar os 8 suited, qualquer AX suited, de todos os 8 suited, sempre vai ser bom. Com 18 blinds, por exemplo, eu mandaria um Dama 7, Dama 6, que vai ser bom, os 7 suited eu mandaria, esses suited aqui eu mandaria. Então, olha o meu range, eu vou estar dando all-in nele 1/3 das vezes, 1/4 das vezes, quer dizer, 1/3 das vezes ou 40% das vezes. É um range muito amplo. Então, isso se for um reg e tal. Contra a maioria dos jogadores padrão, eles vão dar mais ou menos aqui o range aqui. O que faz ser uns 15, 20% do range. O que ainda é amplo. 15% do range ainda é amplo, a gente vai tomar o in numa frequência alta. Então, a gente não quer isso. A gente não quer tomar tribet all-in de rei 10 suited, de rei vala off, de Ás 10 off, quando a gente tem um dama 9 naipado, um valete 10 suited, um 9 8 suited, sabe? Uma mão assim potencial, um dama vala off, até um dama vala off mesmo, são duas figuras, um rei vala off, um rei dama off, são duas figuras fortes que acertam o bordo bom, ali bons top pairs. Então a gente não quer negar nossa equidade, não quer que o vilão negue a nossa equidade. Segundo ponto, quando a gente não nega a nossa equidade, a gente joga pós-flop. E provavelmente a gente vai jogar em posições. A gente limpou do cutoff só se o botão punir. Mas mesmo assim, a gente pode dar limpo call ainda contra o botão e jogar fora de posição, tranquilo. Se a mão tiver uma equidade boa o suficiente, é tranquilo. Então, o segundo ponto, na verdade, nem é pós-flop. Não negar a equidade e a gente perde menos versus steal. Como assim? Se a gente der limp e o jogador tem As e Rei, ele tem 20 blinds e ele não quer dar raise, ele vai dar win. Se ele der win, a gente deixou de perder um blind a mais, porque se a gente desse mini raise, ele daria win. A gente perderia 2 blinds. Quando a gente dá limp, ele dá win, a gente só perde um blind. Quando eles decidem punir a gente, dando um raise de 3x, 4x, onde a gente vai dar limp call, a gente vai poder ainda jogar o post-flop, que é o terceiro ponto, então vai, pode ser. Post-flop, que na verdade é não negar a nossa equidade, poder ver post-flop e jogar o board. Então na verdade são só 2 pontos, que é melhor do que o open raise. O open raise você nega a sua equidade e acaba perdendo mais fichas contra o steal, porque ele vai dar win, você vai perder 2 blinds e meia e tal. Então, o limp é um fator muito bom nessa stack, onde a gente consegue dar limp call e jogar o bordo ainda contra Ás e Rei, Ás e Dame. A gente tem uma mão boa ali para reagir contra a mão dele. Bom, então o que eu poderia usar como limp? Vou pôr azul forte, tá? Como limp agora. Então, tudo isso aqui é open raise. Enfim, isso aqui é o que eu daria call, né? No all-in de 28 blinds. Por exemplo, estaria atolando essas mãos. For bet all-in ou call em all-in. E agora o que eu daria limp? Bom, vai depender da agressividade do jogador. A linha de raciocínio é a seguinte: que mãos que eu daria raise, mas são muito boas para foldar para o all-in, mas é ruim pagar o all-in também. É ruim pagar o all-in, só que você não quer foldar também uma tribet ou um all-in. Então, obviamente, são mãos, por exemplo, um rei vala suited, onde tem muitos jogadores agressivos. Se eu tenho 20 blinds, eu não quero dar win reto com rei vala, e eu não quero dar raise, os jogadores vão dar all-in, eu não vou querer pagar a all-in deles, o que seria bom contra jogadores agressivos, dar raise e call com 18 blinds rei vala, tá? Mas se você não quiser, limpa.
limpa isso, limpa rei dama, limpa rei 10. Mãos em que você não são muito fortes e você não quer pagar o all-in. Imagina você dar raise com 22 blinds, rei dama naipadinho. Ou rei vala naipadinho. Aí o jogador tem 25 blinds, você tem 25 também, ele tá no small e pum, all-in. Aí tá chipando, sei lá o que lá, 6-6, eyes e 2 off. E você tá tendo que foldar uma mão que tem ou 50 ou 40% de equidade contra o range dele. Então eu limparia essas mãos. Poderia limpar até isso, rei dama, rei vala, usar o dama vala pra dar raise, ó. Essas mãos ruins aqui, ó, eu já tô dando raise fold, entendeu? Vala 10, então eu já vou ter raise fold no meu range. O azul forte é o que eu tô dando limp. Então, isso aqui é o que eu tô dando raise e provavelmente vou estar foldando. Então, porque o que eu tô pagando já são isso, são os pares a X bom. De resto, eu vou estar foldando com 25 blinds. Por exemplo, eu tenho mais de 5 suited. Com 25 blinds, eu vou dar raise. Se eu tomar o win ou tribet, provavelmente eu vou foldar ou for betar win. Eu não vou pagar. Então eu não vou ter muito range de call. Então eu já vou. Quase tudo isso azul aqui, ó, é raise fold. Então a gente tem que ter um pouco de limp call para fortalecer um pouco o nosso range, e já que já está fortalecido o nosso range de raise call também. Porque isso aqui é raise fold, mas aqui é raise call. Enfim, eu poderia incluir isso aqui também. Alguns AX, né? Bom, então eu poderia dar limp com esses naipados, essas figuras. Poderia dar limp. É uma ideia, entendeu? Posso aumentar o meu range limp? Pode, um dama 10, um vala 10. Aqui, ó, com 25 blinds de cutoff contra jogadores agressivos, é bem bom limpar isso. Limpa isso. Por exemplo, e o dama 10 e o vala 10? Você acaba dando raise? Dou raise. Se eu tomar uma tribet, eu posso pagar, entendeu? Esse aqui ainda são mãos boas. Entre aqui, se eu desse raise com esse aqui, eu tomasse uma tribet, eu pagaria, tá? O que eu não vou pagar é um all-in, tribet all-in. Mas se eu tomar tribet 3x, eu tô pagando. Mesmo com 25 blinds. Isso aqui, ó, que é bem bom, tá? Rei 10 suited, dama vala, Ás 10 suited, Ás 8 suited, né? Tal, mãos assim. Mas eu posso limpar contra jogadores muito agressivos. Dá limp, limp, call, ou limpa as Ás, posso balancear. Eu pego uns jogadores muito tights. Aí o pensamento é o inverso. Eles são muito tights e eu quero trazer eles para a mão. Eu dou limp. Eu não quero dar mini raise, o small e o big fold e o push pot. Eu daria limp com as as. Daria limp com rei dama, rei vala. Por quê? Contra jogadores tights também eu poderia limpar, é uma bolinha. Porque se eu der mini raise, fold, vou puxar pot. Se eu limpar, eu atraio todo o range deles de, por exemplo, aqui, rei e vala. Por exemplo, valete 5 off, que o small vai lá e limpa. Ou o big tem uma mão aleatória, valete 2 suited, rei 2 off. E mesmo que eu não domine eles, é, as mãos que eles vão acertar vão ser médias fracas. Eu vou sempre pelo menos ter, sei lá, overcards, sabe? Vai bater um bordo baixo, eu vou ter overcards fortes. Quando eu acerto meus pares, eu sempre tô ganhando, porque o meu é o melhor kicker versus o range deles. Tendo em vista que quando eles têm mão melhores, né? Ou seja, kickers melhores que os meus, eles dariam reis, ás e vala, rei dama. Então, é muito bom dar limp também. Então, é uma ideia, entendeu? 20 a 30 blinds, não estou indicando sempre dar limp com isso, estou falando, quer dar limp? Dá limp o que faz sentido. Não vai pegar um dama 6 na iPad e dar limp de cutoff. Não faz sentido. Ou tu dá raise ou tu dá fold. Na maioria das vezes é melhor foldar com 25 blinds. Então, o que eu vou dar limp? Mãos que não é legal dar raise e fold. Vou dar raise, tomar win, a mesa é muito agressiva, do fold. Entendeu? Se a mesa é muito tight, você pode já dar raise direto com isso aqui mesmo, até dar raise com isso. O limp é bom também, se eles são extremamente tights, é bom dar limp, trazer eles para a mão. Mas você pode dar raise também, já tomar action, inflar o pot pré-flop, o big vai defender e tal. Mas agressivos, contra caras agressivos, se você não for dar raise call com essas mãos fortes assim, sabe? Aqui e tal, dá limp.
Limpa um Ice 8 Suited, por exemplo, se você não quer dar raise call, porque essas mãos aqui, ó, você tá dando raise call, as 10, as 9, por exemplo. Então, limpa um as 8, um as 7, um as 5, sabe? Dá um limpo assim, dá um limpo aqui, pode usar aqui também, um dama 10, vala 10. Entenderam? É, anote as dúvidas, você que está assistindo agora. Pega esse coach meu, agora no final falando isso, né? Mas pega essas dúvidas, tenta entender a linha de raciocínio, não essa regra em si, mas a essência, por exemplo, nossa, por que ele escolheu 9-8? Porque é uma mão de extrema equidade. Então ele vai querer dar um limp call de jogar o board, é interessante aqui também e tal. Tá sempre seguindo uma ideia. Isso aqui eu já posso dar mais raise fold mesmo, mas poderia usar para limpar em uma situação ou outra, pegar um dama 9 suit de limp, jogar o board, dama da limp, sabe? Posso sim explorar isso com 25 blinds, principalmente botão, sabe? E a gente já garantiu a nossa posição. Enfim, é, é isso. Vamos jogar de agora contra limps, ver como que a gente reage relativamente short ali com 25 blinds. Com 25 blinds contra limp, se é o TG, eu não vou ter muito range de raise. Raise para eu vou ter mais range, de limp a gente não vai ter muito, vai ter mais de raise, é isso que eu quis dizer. Com 25 blinds, a gente vai querer mais tomar action, ou dar win reto, por exemplo, com um parzinho na mão, sabe? A gente dá win reto aqui. Por exemplo, tem 25 blinds, o TG limpou e a gente tem isso aqui. Dá para dar win reto e puxar o pot, tem 22 blinds, 20 blinds, dá win reto. Não vou ter muito limpo atrás, o range azul vai ser limpo, então o que eu limparia com 25 blinds no cutoff, se o TG limpa, vai ser basicamente talvez esses 8 suites aqui eu posso limpar. Esses 9 aqui, poderia limpar mesmo com 25 blinds. Alguns AX. Acho que é isso. Não vou ter muito limp não. Com 25 blinds o cutoff. Acho que é isso. Eu vou partir mais de raise agora mesmo. Com 25 blinds contra o TG, por exemplo, eu já daria raise com ou all-in reto, né? Daria raise com isso para estar isolando. Então esse azul eu daria a raise do cutoff com 25 blinds, um rei dama, rei vala, as 10. Isso tem um rei 10, uma vala. Isso aqui eu poderia limpar junto. Talvez até com 25 blinds cortar um pouco esses 8. Alguns draws, tipo um 10 e 8 eu não incluiria. Mas eu poderia deixar o dama 8 e o vala 8 por ser as blockers ali. Assim. Talvez isso. Acho que tá bem bom para estar limpando. Se é contra o TG e tem 2, 3 limps e a gente tem 25 blinds, a gente não pode ampliar tanto a nossa range ainda, porque se a gente limpar, por exemplo, 7-5 suit, 7-4, 6-4, tal, essas mãos, a gente vai acertar muitos draws médios baixos, que não vai ter overcards e tal, e vai estar dominado por outros draws também, que eles vão estar limpando outras mãos snipadas ali, tipo um rei 6 suited. Aí você tem um 8 e 5 de espada e ele rei 6 de espada. Vocês atolam flush draw, então vai ter muito isso. Se você limpar isso com 25 blinds e ficar sempre atolando draws. Primeiro que sempre você vai atolar draws, os jogadores vão limpar lá. Dama vala, vai acertar top pair e vai pagar. Você vai ter que jogar por 33%. Então, não, por mais que tenham muitos limps, com 25 blinds, tente não participar dos flops. Participe com 40 blinds, com 35, 40, 45 blinds. Mas com 25 é mais dar win reto. Eu prefiro, se tem vários limps, eu vou dar, por exemplo, o TG e o TG1, o TG2 e Hijack limpou, e eu tô no cutoff. Eu tenho 20 blinds. Eu vou dar win com isso, 4 mais, talvez até qualquer par, entendeu? Rei Vala, As 10 eu daria win. Qualquer snipado provavelmente é win. Rei 10 suited, isso aqui eu daria win.
Porque vão ter 6 blinds no pote, todo mundo pingou um blind, você vai chipar 22, você vai conseguir puxar 6, 7 blinds fácil. Então vale a pena ampliar esse range. Bom, que eu daria limp com 25 blinds, daria limp com isso. Contra o hijack, é basicamente isso mesmo, daria limp atrás e puniria com esse range para trás do LAN. Contra o hijack, por exemplo, eu poderia subir qualquer AX para punir ele, eu tenho mais valor do que ele. Poderia, enfim, basicamente isso. Algumas vezes o hijack limpou, eu pego um 6-6, 5-5, 4-4, 7-7 do all-in reto, ao invés de punir, entendeu? Do all-in reto. É isso, então pode ver que com 25 blinds, ó, nossos limps é bem restrita, mas aqui. Aqui eu daria raise, por exemplo, de uma vala eu poderia mais dar raise, mais blockers da raise, 25 blinds, ó. Mais blockers, entendeu? Um rei 10 aqui e tal, mas não mais que isso, um rei 9 não acho tão interessante, vai jogar mal, com uma frequência de 25 blinds. Não gosto, então, basicamente isso. Contra o hijack. Bom, é isso. Vamos falar agora, eu pulei do flat e do tribet. Eu falei de open raise, coin, tribet, forbet. E falei quando o jogador limpa, e se a gente vai dar limpa atrás, vai punir ou não. No open raise falei de range de limp também. Open limp, né? Foi a primeira vez que a gente abordou o open limp, onde eu falei para vocês limpar rei dama, rei vala, mãos que a gente não quer tomar o win, ter que foldar essa mão e também não quer pagar, né? Um all-in com essa mão, então a gente acaba dando limp call. Mas agora vamos falar de flat. Um jogador deu raise e a gente vai defender com 25 blinds. Bom, primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é que 25 blinds não tem terreno de flat. Não tem mais flat value, não tem suited connect para jogar flop turn river, não tem mais nada disso. A gente não é o agressor da mão, então se não se sendo agressor, a gente já tem que subir pouco do cutoff, não explorar tanto o snipadinho aqui 7, esse snipadinho embaixo, um monte de blocker aqui 8 off, a gente vai ter que foldar, só alguns as que vai subir por ser blocker, né, e alguns blockers aqui. Enfim, é basicamente isso, os pares mais consistentes, assim, 5, 6 mais, tal. Então, se esse é o range de raise, imagine de flat, tem que ser bem mais tarde. O que eu daria flat com 25 blinds contra o UTG no cutoff são mãos que eu não quero dar a win, mas são boas, são fortes, porém não é forte o suficiente para dar win, porém é muito boa para ter que foldar. Que mão seria essa? Vamos supor, você tem Ais e Vala e tá no cutoff, tem 25 blinds e o TG subiu. É uma mão de flat, você tá entre as mãos de all-in e entre as mãos de fold. Você vai dar call. Então, esse vai ser um pensamento com 25 a 30 blinds. Você vai dar call com aquelas mãos que você está indeciso entre fold ou call, ou all-in, quer dizer. Ou fold ou all-in. Aí você vai defender. Então, Ice Vala com 25 blinds, um Ice 10 suited, isso contra o TG, tá? Um Ice 10 suited no cutoff. Um Ice 10 suited, um Rei Vala, um Dama Vala, um Rei Dama. Essas mãos que a gente não vai dar win, não vai querer foldar, entendeu? Ice Vala suited também. Bom, pode querer colocar um Ice 9, sim. E é basicamente isso. A gente não vai poder defender muito contra o TG da 9, 10, 9, 8, 7, 8. 10, sabe? Essas coisas não é interessante. Até porque as piores mãos que ele tá subindo é isso ou isso. Então a gente tem que restringir o nosso flat, a nossa stack tá curta. Então tem que ser isso. Nem rei dama é interessante. Talvez no botão um rei dama off sim. Mas é isso. Quem já daria tribet all in, por exemplo, com 25 blinds contra o TG? Mais dama, mais vala. Contra o TG com 25 blinds? Por exemplo, isso. 7, 7 mais e a dama. É bem restrito. E eu defendo isso aqui e foldo o resto. Foldo a X-Suited, foldo Dama 10, foldo tudo isso, as figuras, as 10 off e tal.
Então, é um range bem fechado. Mesmo sendo do cutoff, a gente está em posição tal, tem que ser um range fechado, porque a gente tem 25 blinds. A gente tem que reagir muito mais pré-flop, ó, ao in pré-flop com os pares, com os AX, do que de flat. Tem menos flats. Então, daria o in com isso. Talvez assim. É, é isso, acho que é isso. Talvez fletar um 6-6 ali no cutoff onde você não quer dar win, aí tu analisa um board que bate um board, por exemplo, um board 10 high, 9 high, e tu chipa dar win contra a bet dele. Porque aquele board que tu acertou, ele errou a maioria das vezes as overcards, né? Errou todas as overcards, só vai acertar os overpar. Então, tu chipa para puxar o dead money, já que ele tem muita vantagem de range, ele vai poder barrelar turn, river, então tu só vai ao win. O pot vai ter mais ou menos umas 7 blinds com a c-bet dele, 7, 8, 9 blinds, e tu vai ter 20 blinds. Então, vai ser bom, por mais que ele vai estar c-betando só 2, 3 blinds, mas no pot já vai ter 9, e tu vai ter 20. Então já chip puxa da de monte. Então poderia ser um caso onde você não quer dar o in reto e tu acaba dando um call, mas de resto, folda. Não tem set value. Até 6-6 mesmo, quiser só folda, não tem set value. Defende tipo um 7-7, onde você não quiser o in contra o TG. Mas não folda o 7-7. Por quê? Porque o 8 é meio do baralho. Então sempre releve 7 mais ou 8 mais, sabe? Então o 7-7 dá pra pagar e fazer isso que eu falei pra fazer com 6-6, sabe? Coisas assim. Bom, esse é o range de flat, o range de tribet. Contra o meio da mesa, por exemplo, a gente tá no cutoff contra o high jack, ou low jack, ou high jack. E ele deu raise, o que a gente fletaria? Bom, eu com certeza daria win com 25 blinds com isso aqui. Daria win com isso aqui mais. Com Ás e Vala, daria win, Ás e Dama. De resto, não tenho a mesma ideia. Eu só vou fletar um pouco mais agora, em relação ao TG. Por quê? As piores mãos que ele está subindo não é mais Rei 10, essas mãos. Ele pode estar subindo no hijack, por exemplo, com 30, 40 blinds, essas mãos naipadas, né? Qualquer par. Então, ali no meio da mesa já dá para explorar um pouco mais e defender um pouco mais. Por exemplo, defender um As 8, As 9, As 10, que está ali nas mãos entre fold, né? E tribet all-in. Então, vou defender aqui o Rei 10, Vala, Dama 10. Talvez o Vala 10 não. Eu ainda foldo com 25 blinds, mas posso pagar, entendeu? Vai depender da situação. Mas dá para dar um flat e jogar o bordo. O que eu com certeza acho que poderia pagar na maioria das vezes é isso. Um às 8, os 10, 9, 10. Um Rei Dama, um às Vala. Acho que é isso. Eu tenho 20 blind. Acho que é isso. Não tem muito que eu querer melhorar o spot. Ah, talvez incluir um 5-5 mais para dar um in ali do cutoff. E é isso. De flat pode ser isso. Tá bem bom. Bom, gente, deu uma boa minutagem de aula. Não sei quanto tempo deu, que eu não gravei em minutagem, não tô vendo. Mas eu vou encerrar por aqui. É, Só cutoff mesmo. Foram muitas coisas para abordar, com stacks variadas. Tem algumas variáveis dentro delas, onde a gente vai dar for bet, call entre bet, limp, open limp, limp atrás, punir limp. Então são muitas variáveis. Então o conteúdo é mais demorado mesmo. Eu vou deixar só esse vídeo mesmo com a lição de casa. Vou pensar ainda se eu soltar o vídeo do botão antes da quinta-feira, que vai ser a próxima aula de vocês, ou terça, né? Que está em aberto ainda para ser avaliado. Se eu não soltar antes, a gente faz em conjunto mesmo. O do botão, enfim, e vai ficando do small para outra. Mas é isso. O cutoff está abordado. GL para vocês. Espero que vocês não precisem de GL, mas GL para vocês, GL para todo mundo, para nós. E é isso.